Atenção, emissoras curiosas, para 3 fatos curiosos do dia 26 de março. Em 1772, foi criada a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, que deu origem à cidade de Porto Alegre. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados capturaram a ilha de Iwo Jima. Em 1989, a Globo colocou no ar o Domingão do Faustão, com Fausto Silva, em uma tentativa de vencer Silvio Santos nas tardes de domingo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 26 de março de 2022. Está começando o quê? Olá, curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para as manchetes do programa de hoje. Vamos lá! Tem festa aqui. Nós vamos comemorar os 20 anos do E-Farsas com o Gilmar Lopes. Ó, vai ter bolo hoje aqui. Nosferatu, um vampiro centenário. Quem vai contar essa história é o Silvio Alexandre. E água-viva é bicho? O Guilherme Domenichelli vai responder daqui a pouquinho. Oscar, amanhã tem a entrega do Oscar 2022. E aqui no nosso programa, o professor Marcelo Abud revela alguns bons podcasts sobre cinema. Olha só, que legal, hein? Para você ficar preparadíssimo para a cerimônia de amanhã. E a origem da expressão Casa da Mãe Joana? De onde vem? Quem é essa Joana, gente? Casa da Mãe Joana. O professor Dionísio da Silva vai contar. Olha que programa hoje, hein? Tudo isso e muito mais no Olá Curioso, que está começando agora, falando de jingles. Professor Fábio Dias, autor do livraço Jingle é Alma do Negócio, já chega arrebentando. Vamos lá. Clube do Jingle. Você compraria um biscoito que já vem mordido? Pois é, esse era o apelo do biscoito do monstrinho Crack, lançado em 1984 pela Aeliran. Esse biscoito, na realidade, a sua forma simulava a mordida de um monstrinho, e inclusive no biscoito vinha escrito que isso era uma mordida do monstro. O comercial de lançamento foi uma animação produzida pelo estúdio Daniel Messias, a partir de um roteiro criado pela Macan Erickson, sob a direção de criação de Percival Caro Preso. E nesse comercial, um grupo de crianças recebia uma nave espacial, tipo um disco voador, aliás, inspirado claramente no filme ET, o Extraterrestre. E aí, quando essa nave pousava, as crianças invadiam o disco voador, e lá percebiam que os monstrinhos, na realidade, eram ETs, né, que tinham uma fábrica de biscoitos dentro da nave. E aí essa mordida era assim, para testar a qualidade do biscoito antes dele ser empacotado. A trilha sonora, que na realidade é um jingle bem curtinho, que só repete as palavras crack, 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 foi criada pelo maestro Vicente Salve, ou Viché, e por Edgar Gianulo. Esse comercial fez muito sucesso junto às crianças. Todo mundo queria experimentar um dos 3 sabores, que eram nata, chocolate e coco, e ficou no ar aproximadamente 1 ano. Cerca de 4 anos depois, a Nestlé comprou a marca Aeliran e relançou os biscoitos com um outro formato e numa outra embalagem, mas mantendo o apelo da mordida do monstro. Vamos assistir esse comercial e ouvir o jingle Crack Crack do biscoito do monstrinho Crack. Pode subir. Venham todos conhecer a fábrica de biscoitos dos monstrinhos Crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Que legal, hein, turma? Ué, já veio mordido? É que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos.
senhor! Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Bicho, experimente os biscoitos dos monstrinhos Crack. Crack, crack, crack. Bom, e agora vai ter festa de aniversário aqui no Olá Curioso. Então, o que a gente deseja quando alguém faz aniversário? Olha, parabéns a você. Então, antes de chamar o aniversariante, eu queria só lembrar que lancei agora em fevereiro. Parabéns a você, é um romance juvenil que os adultos vão gostar também, que tem um mistério, um suspense aqui que os adultos vão curtir. E aqui tem a história da autora do Parabéns a Você, da letra em português do Parabéns a Você, que completou em fevereiro 80 anos, a música mais executada no país. Sempre tem aniversário, o que a gente canta? O Parabéns a Você. Então tem a história aqui, é um romance, né, divertido, e depois tem no final toda a história verdadeira do Parabéns a Você, Dona Berta Celeste Homem de Belo, autora. É uma história muito divertida, vocês vão curtir. Então vamos lá. Então eu vou embrulhar esse para presente, né, porque é hora de aniversário aqui no Olá Curiosos. Vamos curtir! Verdadeiro ou farsa? E hoje o Olá Curiosos tem festa de 20 anos do site E-Farsas, criado no dia 1º de abril de 2002 pelo Gilmar Lopes, nosso colaborador. Parabéns, Gilmar! Falei que a gente ia comemorar aqui, e a comemoração começa hoje, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pelos parabéns. 20 anos aí, tratando de um assunto que, quando eu comecei lá em 2002, nem tinha esse nome ainda, né? Não era moda ainda falar sobre fake news, sobre checagem de fatos, essas coisas, né? E o E-Farsas foi um dos pioneiros aqui no Brasil a trabalhar com isso. Ô, Gilmar, eu queria começar contando um pouquinho de você, né? Para chegar até o seu interesse por esse tipo de checagem, né? Conta um pouquinho da tua vida aí estudantil, né? Do começo do trabalho, e depois termina explicando como é que você foi parar nisso. Bom, quando a gente se conheceu, a primeira vez que eu dei uma entrevista para você, eu ainda era pedreiro, eu trabalhava com obras ainda, né? E o diferencial do nosso trabalho lá no litoral era que, enquanto a obra ia sendo tocada, eu ia tirando fotos e colocando num site. Olha só que tecnologia! Eu ia colocando as fotos no site e aí o dono da casa podia ir acompanhando a obra através do site, né? Uma coisa meio inovadora na época. E a partir desse trabalho, eu comecei a fazer outros trabalhos para a internet, até que um dia me caiu uma corrente no e-mail de uma criança que estava doente e tal. E aí, para cada e-mail repassado, ela ia ganhar alguns centavinhos. E ao invés de eu repassar, eu resolvi pesquisar. E aí descobri que era mentira. Aí o resto é história. Mas depois você trabalhou no supermercado com internet, não foi? Sim, eu ainda sou colaborador em uma rede de supermercados. Eu trabalho com o desenvolvimento do intranet da empresa. Então eu trabalho com banco de dados, com desenvolvimento de sistemas, sempre para a web, né? Então a internet sempre foi a minha paixão. Desde a primeira vez lá, em 1990 e pouco, que você tinha que conectar na internet de escada, né? Os jovens hoje não sabem como é que é isso, né? Você tinha que esperar da meia-noite para você poder conectar para pagar um pulso só. Bons tempos. E outra, um detalhe, hein? Enquanto você estava conectado, ninguém podia usar o telefone, né? Só você ficava no telefone. Então, desde quando a primeira vez assim que chegou a internet na minha vida, eu me apaixonei e ainda falta muita coisa para ser feita na internet. Bom, você está contando, né? Caiu essa corrente na tua mão, você foi checar, descobriu que era mentira. E aí, como é que isso, né? Você podia falar, bom, é mentira e não vou fazer e pronto. Mas como é que isso deu origem ao E-Farsas? Agora eu queria que você aí contasse a construção do site. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu mandei de volta, né, essa mensagem, esse e-mail, porque antigamente não tinha rede social, então tudo circulava por e-mail, né?
E aí eu mandei de volta para meus amigos, falei, ó, gente, isso aqui é mentira, não adianta você compartilhar por esses motivos, ó. Eu entrei em contato com a empresa disse que não está fazendo esse tipo de trabalho, e mostrei todos os erros que tinha no texto, né, que eles tinham me mandado. E aí meus amigos começaram a mandar assim, então, já que você é espertão, então dá uma olhada aqui, ó, nessa foto, vê se essa foto é real, dá uma olhada nesse outro texto aqui. E aí eu começava a pesquisar e devolver para as pessoas, né, para os amigos, né. Até que um dia eu tive uma ideia de colocar, né, aproveitar aquele conhecimento que eu já tinha de fazer sites, essas coisas, e colocar as coisas que eu estava pesquisando no endereço só. E aí quem quisesse pesquisar ia entrar lá e procurar. E aí no dia 1º de abril de 2002 estreou o eFarsas, né. Antes disso ele já funcionava de uma forma meio precária, que era no endereço provisório, naqueles sites que hospedavam gratuitamente, que tinha um endereço muito grande, aí você transformava para o endereço pequeno, mas oficialmente no dia 1º de abril foi que começou. E aí a ideia inicial do site era a de mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Se até eu conseguir, né? Qualquer um pode conseguir. Que basta você abrir um navegador ali, uma janelinha no seu navegador e fazer uma pergunta ali para o site de busca, que você vai ter a resposta rapidamente. E aí a ideia do site sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta, né, para desmistificar as histórias que circulam nela e mostrar como é fácil, né, fazer isso. Então, sempre quando eu vou publicar alguma coisa, eu coloco sempre os links da onde eu tirei aquelas informações, como eu fiz para chegar naquilo, né, e mostro quais as ferramentas disponíveis para se fazer esse tipo de pesquisa. Gilmar, qual foi a primeira notícia, então, do site que você desvendou? Bom, a primeira notícia, na verdade, foi uma foto, né? De um cara que estava em cima do World Trade Center, ele tirou uma foto e tirou uma selfie, né? E aí, quando foram ver os escombros lá, no meio dos escombros, encontraram uma câmera. E quando foram revelar o filme, olha como é antigo isso, hein? Quando foram revelar o filme, aí descobriram que o cara tinha tirado uma foto momentos antes do avião vir atrás dele, né? Parece uma coisa absurda e tal, mas era uma piada. Foi um búlgaro que fez isso, e ele fez a montagem com ele mesmo, né? Ele já tinha visitado lá as Torres Gêmeas, meses antes, né, de acontecer os atentados, e ele mesmo fez essa montagem. E lá no site eu descobri qual foi o avião que ele usou na montagem, qual foi a foto original, e essa foi a primeira, foi a de estreia. E aí eu já coloquei... Pode terminar. E aí eu coloquei também essa história dessa criança que estava doente e tal, e expliquei por que era mentira, e essas duas primeiras pesquisas já serviram de base para outras pesquisas semelhantes, né? Então, quando aparecia uma outra história de criança doente, repasse para o maior número de pessoas, eu já usava essa como base, porque o tipo de pesquisa é meio parecido, né? Bom, e aí como que você compartilhava o seu tempo entre o eFarsas e o seu trabalho? Porque dá trabalho também fazer isso, né? Não é que, nossa, eu vou lá, 5 minutos faço, porque não é tão simples. Não, não é. E assim, eu sempre tentei dividir, né? Deixar bem dividido essas duas profissões, né? Porque, na verdade, o site era um hobby, acabou virando uma profissão, né? Então, eu tenho um determinado horário do dia onde eu me dedico a desenvolvimento de sistemas, em banco de dados, essas coisas, e a outra parte do meu dia, mais ali para tardezinha, para noite, é onde eu reservo para o eFarsas. Então eu não faço nada, eu não faço uma coisa em cima da outra, porque senão eu vou ficar maluco, né? Agora, ultimamente, a quantidade de notícias falsas aumentou muito, então eu não tenho dado conta de desmentir tudo que aparece. Então, principalmente quando começou a pandemia, assim que começou a pandemia, o outro trabalho que eu tinha diminuiu um pouco a carga horária lá. Então eu falei, legal, vou ter muito mais tempo para pesquisar as coisas por eFarsas. Mas a quantidade de desinformação foi tão grande que eu fiquei maluco. Eu falei, não, eu não vou dar conta, não vai ter jeito. Então eu me propus a fazer o seguinte, pelo menos uma por dia eu desminto. Então todo dia tem uma fake news lá desmentida ou uma notícia real, né? Porque às vezes eu vou pesquisar e acabo descobrindo que é verdade, então eu coloco lá no site também por que é verdade, né? E isso é maluco, né? Porque hoje a desinformação está tão grande que, de fato, você tem que checar até coisas verdadeiras. A semana passada circulou aquela história do menino que foi suspenso na escola
por causa da melancia. Ele levou uma melancia para dividir entre os amigos e foi suspenso. Aí eu falei, não é verdade. Aí eu também dou uma de Gilmar, né? Falando, deixa eu pesquisar, essa escola existe, né? E aí você vai vendo que era tudo verdade. É verdade, Mas é maluco, né? Porque hoje você perdeu a noção do que pode ser e o que pode não ser, né? Sim, tem algumas coisas que você jura que é mentira e quando você vai pesquisar, você acaba descobrindo que é verdade, né? É bem complicado. Um parâmetro que eu uso é assim, se eu tiver em dúvida, eu ainda não publico. Eu abro mão do furo, abro mão de ser o primeiro a publicar, esperando mais informações daquilo, né? Às vezes eu estou pesquisando uma outra coisa que não tem nada a ver e acabo caindo, aquela história lá, olha, tá aqui, ó, e acabo resolvendo uma notícia que circulou antiga, eu publico lá no site porque eu descobri a verdade sobre ela, né? Bom, como você disse, né, Gilmar, a quantidade de desinformação hoje em dia é muito grande, muito. É fora do normal. E você faz todo o trabalho sozinho ainda? Eu atualmente eu estou trabalhando sozinho, eu tenho mais uma pessoa que está me ajudando a editar os vídeos aqui, e lá no nosso grupo do Facebook e do Telegram, que agora deu uma pausa aí, né? Tem um pessoal que me ajuda a moderar o grupo, né? Para as pessoas não fazerem bagunça lá e tal. Então, na redação final só tá eu aqui agora. Então, em 2019 eu tive a ajuda do jornalista Marco Faustino, que me ajudou muito lá no site. E, inclusive, aprendi muito com ele também a como tratar jornalisticamente o meu trabalho. E agora ele foi para Aos Fatos, que é uma agência nova, né, que surgiu há poucos anos. E isso é uma tendência muito legal que tem acontecido, que várias agências, né, estão chegando agora para ajudar nesse trabalho. É bem bacana. No começo, quando surgiram as primeiras agências de checagem, eu até brinquei lá no Twitter, né? Eu falei assim, não, quer dizer que agora seria a mesma coisa de você vai na pizzaria e tá escrito lá, agora o pizzaiolo lava a mão, né? Porque a obrigação do jornalista é checar as informações, né? Mas depois eu entendi que esse trabalho é muito importante também para o jornalismo, porque o jornalista geralmente ele corre atrás do assunto para gerar notícia, né? E na checagem de fatos, não. É uma notícia que já está circulando e ele tem que investigar aquela notícia para ver se é verdade ou não. Então, quanto mais agências tiverem, muito melhor também para ajudar ainda mais aí para combater a desinformação. Gilmar, uma vez nós falamos sobre isso, né? Você falou que nunca houve tanta notícia. Vamos falar notícia falsa, embora a notícia não seja falsa. Ela não é notícia, ela é desinformação. Isso. Agora, o que me chama a atenção, e eu queria um comentário seu, é que tem histórias que elas são muito bizarras, né? É muito difícil imaginar que alguém acredita naquilo, né? Porque ela passa do que seria o aceitável. Mas aí você comentou que as pessoas sabem que é fake news, mas elas querem espalhar, elas querem que aquela desinformação chegue para mais gente. É assim que tem funcionado hoje. Em alguns casos, espalham notícias absurdas, assim, muito absurdas, e aí logo de cara ela já é desmentida e tal. Depois, mais para frente, alguém traz uma nova notícia falsa, usando essa notícia anterior como base. Então, o que parecia ser tão absurdo lá no passado, fica como uma pulguinha atrás da orelha para ser usada na nova, né? Então, tem um caso muito interessante que aconteceu, por exemplo, no comecinho da pandemia, apareceu um vídeo de uma TV, de um repórter de TV, com alguns sacos pretos atrás assim dele, né, de pessoas que teriam morrido e tal. E no meio da entrevista, uma das pessoas lá do saco se mexe, levanta e sai andando. E aí começaram a espalhar assim, ai, tá vendo a mídia, a grande mídia tá te enganando, eles estão falando que as pessoas estão morrendo de Covid, mas olha lá, ó, é mentira, tá lá o cara se levantando. E esse vídeo, na verdade, eles estavam cobrindo uma manifestação que estava tendo lá em Viena, de um grupo contra mudanças climáticas, essas coisas, né? Eles estavam colocando as pessoas ali em referência às pessoas que morrem por causa da poluição e tal, né? Bom, e aí no meio daquela movimentação, um dos manifestantes se levantou e foi embora.
não tem nada a ver com Covid, não tem nada a ver. Aí agora, nesse conflito que está tendo aí entre a Ucrânia e a Rússia, apareceu de novo essa história usando esse mesmo vídeo, só que agora era assim, a grande mídia estava mentindo que as pessoas estavam morrendo na guerra, quando no meio da entrevista um dos mortos se levanta. Então, assim, usaram uma coisa que era absurda no passado, agora de novo requentaram com uma nova roupagem, entendeu? Gilmar, quem ganha, né, dinheiro, ganha o quê espalhando essas notícias? Antigamente, lá no começo do site, quando tudo era compartilhado por e-mail e tal, quando você encaminhava o e-mail para outras pessoas, o seu endereço de e-mail ia junto, né, com aquele e-mail. Então, no começo, assim, tinha uma lista enorme de e-mails. Então, quanto mais pessoas compartilhavam aquilo, mais você conseguia depois uma lista de e-mails para ficar mandando propaganda, spam, essas coisas, né? Depois, isso se tornou uma ferramenta de engajamento nas redes sociais. Então, as pessoas falavam assim: ah, quantos amém essa pessoa precisa, merece, quantos likes essa pessoa merece. E aí, conforme as pessoas iam dando like, quem espalhou aquilo ia crescendo na rede social, né, dentro daquela rede social. Agora, as pessoas têm feito muito isso com alvo. Então, eu tenho percebido que nos grupos, né, que vixe, me colocaram em um monte. Eu disponibilizei um número de WhatsApp lá no site, eu caí na bobeira de fazer isso. Eu tenho um celular só para isso, só para esses grupos. Então, eu acompanho vários grupos, né, de várias áreas, de muita desinformação, eles espalham muita coisa. E eu percebo que tem um alvo. Quem é o alvo de hoje? O alvo de hoje vai ser um determinado fulano, um político, por exemplo, ou um cara da televisão, entendeu? Ou é um assunto, né, do momento. Então, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre vacina, que vacina faz mal. Então, eu percebo que tem um direcionamento ali e a maioria dos grupos vai por esse caminho. Geralmente, quem cria esse tipo de desinformação, ele se aproveita do assunto do momento, né, para conseguir mais engajamento. Inclusive, tem até um exemplo bem legal, que foi na época da Copa do Mundo, aqui no Brasil. No comecinho do campeonato, começaram a espalhar que o Brasil tinha comprado a Copa. Então, o governo tinha isentado a FIFA de impostos para ganhar a Copa. Só que depois, durante o campeonato, o Brasil ficou muito mal. Aí começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido a Copa. Então, eu tenho essa. Revendeu e lucrou ainda, né? E lucrou Revendemos muito. ainda tirando um dinheiro. Pois é, revendeu ao preço mais alto. Porque não tinha como fazer o Brasil ganhar mais, né? O Brasil estava jogando muito mal. Então, é assim, atualmente eu percebo que o que se ganha é engajamento nas redes sociais e tem os seus alvos, né? O alvo do dia é aquela pessoa que foi escolhida, ou aquele tema que foi escolhido para ser alvo de notícias falsas. E fico imaginando, né, por exemplo, por causa da vacina, né, a coisa da desinformação com relação à vacina foi muito forte. E não tem uma lógica, né? Porque primeiro era assim, não podemos tomar Coronavac porque vai ter um microchip chinês. Aí, de repente, não, tem que tomar Coronavac porque a Pfizer não sei o quê. E eu não consegui entender. Era só por engajamento isso, Gilmar? Porque para que alguém vai combater um negócio que está provado historicamente, né? A vacina está provada historicamente que é um bem, não um mal. Primeiro, uma das grandes mentiras, né, que espalharam é que a vacina tinha sido desenvolvida muito rápido. Isso não é verdade, né? O coronavírus não é o primeiro coronavírus que aparece. Tanto é que se chama ele de novo coronavírus até hoje, né? Porque ele é uma variação de um coronavírus que já existia. Então, já existia muito trabalho, muito estudo em cima desse vírus para criar um tipo de vacina. Tem também essa nova forma de se vacinar, que é de RNA, né? Onde a vacina ela vem pronta praticamente, né? Mas ela vem faltando alguns pedacinhos de DNA e aí os cientistas conseguem colocar os pedacinhos faltantes do DNA do vírus ali naquela vacina. Então é uma vacina que já vem meio que pronta e você só acrescenta lá as informações que faltam e já pode começar a testar e já começar a aplicar nas pessoas. Outro detalhe também que acelerou bastante, né,
a vacinação, a criação da vacina, foi investimento. Foi muita grana que foi colocada em pesquisa, então é até uma das provas de que quanto mais se investe em ciência, é melhor para a humanidade, né? Então, Uhum. essa é a primeira grande mentira que a gente tem que desmentir. As vacinas não foram criadas rapidamente, não. Elas têm todo um trabalho aí, elas passaram por todas as fases, e como a gente tem visto, né, tem feito efeito, tem surtido efeito, né? Porque você pode ver que depois assim que começaram as vacinações aí, a média móvel de mortes ou de internações com casos graves caiu drasticamente. Então, a gente tem que se vacinar, tem que se vacinar. Até porque a gente sempre se vacinou desde sempre. Eu tenho a marquinha aqui no braço, aqui, que é a marquinha que todo mundo Todos temos, né? Todos Pois é. temos. E isso era até uma campanha, né? Desde a da época militar, né? Já tinha a campanha de vacinação. Então, se vacinem, tem que se vacinar. Ainda bem que os nossos pais não eram negacionistas, né? Porque Putz, senão. ainda bem. É. Ainda bem. E foi muito legal que meus pais eles moram no interior, né? Moram no litoral. E eu levei eles para ser vacinados lá quando eu fui para lá. Então eu falei, ó, mãe, que legal. A senhora me levou tantas vezes, né, para se vacinar, né, para me vacinar. E agora eu tô levando vocês. Estou tendo essa alegria de levar vocês para serem vacinados. Muito legal. É, o interessante no caso da vacina é que aí teve um caráter político no meio, né? Igual as máscaras também teve um caráter político no meio. Quem usava máscara apoiava determinado político, né, ou determinada linha de política. Quem não usava, quem usava. Bom, é uma bagunça, mas assim, diretamente eu posso dizer que foi meio que um direcionamento político esse caso, entendeu? Não só de desinformação, como também político, infelizmente, né? Gilmar, a gente já tocou no assunto da guerra e eu queria te fazer uma pergunta. A gente está ouvindo muito que essa guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, ela tem muito cyberataque, né? É uma expressão nova que a gente está aprendendo agora. O que é um cyberataque? Bom, basicamente é o seguinte: você tem computadores importantes sendo invadidos, né? Em alguns casos, essa invasão acontece com grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, então um grupo se reúne e começa a mandar um monte de informação para esse site para que ele caia, né? Simplesmente caia. Tem alguns casos onde se descobre alguma vulnerabilidade no sistema e acabam conseguindo entrar dentro do sistema e, em alguns casos, modificar alguma coisa lá dentro, em alguns casos roubar alguns dados lá de dentro. E uma das funções, né, um dos objetivos é causar o caos, né, é fazer barulho. Então, no meio desse caos todo, algumas pessoas, alguns grupos conseguem ter acesso a alguns determinados computadores, em alguns casos computadores muito importantes, e em alguns casos nem tanto. Mas o fato é que também isso gera muito barulho e às vezes nem é uma invasão, às vezes é só um ataque, né? Às vezes as pessoas ficam mandando vários pings para aquele site até que ele caia, depois ele volta, mas só isso acontecer já gera uma certa desconfiança, né, para aquele sistema. E outro assunto que vai ser pauta esse ano, né? Daqui a pouquinho a gente tem eleição aqui no Brasil, é essa questão também da desinformação em época eleitoral. E eu sei, acompanhando aí o seu trabalho, Gilmar, que você participa de um grupo, né, que vai ajudar o TSE nessa eleição. Conta um pouco o que vai ser feito efetivamente. É muito legal. A gente fez um trabalho já em 2018, foi uma força-tarefa que a gente fez em parceria com o TSE, onde no dia do segundo turno das eleições, a gente desmentiu 50 notícias falsas que circularam naquele período. A gente teve um engajamento muito legal, teve mais de 1 milhão de cliques, foi muito bacana. E o que a gente está fazendo agora esse ano de novo é um canal direto com o TSE, onde algum assunto, né, relacionado a urnas eletrônicas, a erros de eleitoral, alguma coisa assim, a gente consegue um canal direto com o TSE,
onde eles verificam lá e já dão a resposta para a gente rapidamente. Então, esse trabalho vai ser feito agora de novo, o eFarsas, em parceria com outras agências de checagens, e o detalhe, assim, é que a gente tem feito isso de forma gratuita, né? Não está saindo nada dos cofres públicos, como muita gente saiu afirmando aí. Na última sessão que o ministro que saiu agora, né, o Barroso, ele fez uma última sessão com a gente sobre o assunto, ele falou que eles estão estudando uma forma da gente transformar isso numa forma da gente ganhar alguma coisa, né, com isso, né, financeiramente, né, porque ninguém trabalha de graça. Mas, por enquanto, a gente continua fazendo isso gratuitamente e mais assim, para ter umas eleições mais limpas, né, livres de desinformação, porque a gente sabe que isso atrapalha muito o pleito aí, e a gente espera que em 2022 a gente tem certeza que isso vão ter muito mais, né, notícias falsas, mas a gente espera conseguir desmentir isso bem mais em cima do lance, assim. Apareceu, a gente já desmente na hora. Gilmar, e você, né, o ex-Farsas, com relação aos haters, né? Você faz um trabalho que desagrada muita gente. Que chega o fulano lá, publica notícia falsa, espera engajamento, né? E aí vem o Gilmar imediatamente e fala, é mentira, aí a audiência do cara cai, ele não lucra com mentira tanto quanto ele gostaria. Você já foi vítima de algum cyberataque, então? Bom, cyberataque não, diretamente no site não, até porque a gente está hospedado numa estrutura bem legal, a gente tem uma parceria com o portal R7, então a gente está na mesma estrutura deles, lá na Amazon, a gente está num lugar bem protegido, então a gente não sofreu até hoje nenhum cyberataque, mas assim, xingamento, essas coisas sempre teve, desde o começo, desde o primeiro. A primeira postagem que eu fiz lá no site, eu lembro que o primeiro comentário foi assim, eu vou criar um site para ficar checando o eFarsas. Eu falei, nossa, que maravilha, faça isso, meu, porque quanto mais gente fizer isso, melhor, né? E até hoje não apareceu esse site ainda para checar o eFarsas. Mas assim, eu recebo sempre com bom humor, porque eu sei que a pessoa, ela escreveu lá, ela não vai vir aqui pessoalmente fazer nada comigo, ela vai fazer só ali pelo online mesmo. Então eu trato sempre com bom humor, eu sempre respondo com muita educação. Eu falo, que isso, amigão? O que você está fazendo? Você veio aqui na minha casa fazer isso, né? Porque o meu site é a minha casa, né? Você veio aqui falar isso para mim? Peraí, vamos conversar. E aí no meio da conversa o cara até fica mais tranquilo, acaba me tratando bem em alguns casos. Mas não é muito legal ser desmentido, não, viu? Bloquear, você não bloqueia. Não bloqueio, não. Até hoje, lá no Twitter, que é a rede que eu mais uso, não tem ninguém bloqueado lá. As pessoas podem falar, eu respondo, sem problemas. Até a minha mãe, coitada, o pessoal xinga minha mãe que nem sabe mexer com a internet, coitada da velha. E a pergunta clássica que todo mundo te faz, com certeza, é: você já foi vítima de fake news, Gilmar? Ah, com certeza, com certeza, já fui. Teve uma vez que o Google lançou no dia 1º de abril uma nova feature deles lá, que ia ser um esquema que você poderia enviar um e-mail para lá e eles imprimiriam o seu e-mail, que tivesse lá no seu Gmail. E aí eles poderiam imprimir tudo que tivesse no seu e-mail. E aí eu falei, nossa, mas como que isso vai acontecer? Isso vai ser um problema ambiental. Eles colocaram, não, porque o papel vai ser um papel feito com arroz. Eles fizeram um negócio super bem feito. Falei, legal, vou começar a mandar um monte de coisa lá, os meus textos, tudo, e pedir para eles imprimirem para mim. E aí era 1º de abril. Eu caí numa pegadinha de 1º de abril. Olha só, hein? Se nem o Gilmar está protegido. Pois é. Então, é por isso que eu digo assim, você sempre, antes de você compartilhar alguma coisa, dá uma pesquisadinha para ver se é verdade ou não, que as chances de você compartilhar uma desinformação aí caem bastante. E a nova polêmica é com base agora no Telegram, né? Que é um aplicativo de troca de mensagens, como é o WhatsApp. A gente aprendeu a usar o Telegram justamente quando, naquelas panes do WhatsApp, né, que a pessoa, de repente, deu uma pane, você migra para o Telegram, mas não foi no começo, um aplicativo que as pessoas ainda continuaram usando. E aí, de repente, o Telegram volta com tudo. E no centro de uma discussão bastante grande, justamente sobre fake news.
Fala um pouquinho sobre isso, Gilmar. Você falou que você também usa o Telegram, né? Sim, sim. É legal porque a gente percebe assim, quando começa a aparecer um monte de mensagem aqui, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram, você fala, ih, acho que o WhatsApp caiu, porque tem um monte de gente. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que o Telegram saísse do ar aqui no Brasil, enquanto a empresa não respondesse a respeito de um caso que eles estão investigando, né? Tem um usuário do Telegram que ele é conhecidíssimo aí por espalhar muitas notícias falsas e o STF já mandou, inclusive com a Polícia Federal, vários pedidos para que se tenham que o Telegram deem algumas informações a respeito desse usuário. E como o Telegram não respondeu, ele não tem nenhum representante aqui no Brasil, o que o STF determinou foi que cancelasse o acesso aqui do Telegram aqui no Brasil, pelo menos até que a empresa se pronuncie e resolva essa pendência, né? Então, por causa de né, muita gente vai ficar, tem gente inclusive que trabalha com Telegram, né, vai ficar sem essa ferramenta. E um detalhe, viu? Quem estiver espalhando aí formas de burlar isso com VPN, com script, com não sei o quê, você tá fora da lei, cuidado aí. Então, ó, tome cuidado aí, por favor. Mas o Telegram é hoje uma rede, é a maior rede de desinformação que tem? Eu não tenho essa informação precisamente, mas assim, eu sei que tem grandes grupos lá com milhões de pessoas, porque os grupos no Telegram você não tem limite, né? Você pode colocar quantas pessoas você quiser. E não tem um representante aqui no Brasil dessa ferramenta. Então, o que rola lá não tem moderação, né? As pessoas podem compartilhar à vontade lá sem problema. Então, isso está pegando também. O que se espera é que a empresa se pronuncie, né, aqui no Brasil e coloque um representante aqui no país para poder resolver quando tiver casos como esse, né? Gilmar, a gente vê que o atual governo ele colocou a fake news quase como programa de governo, né? Faz parte da governabilidade espalhar fake news. Agora, eu queria que você comparasse, né? Pensando nos outros candidatos que estão aparecendo, né? Tem muita diferença? Ou você fala assim, não, na hora H vale tudo para todos os lados, fazendo uma análise aí, se você não quiser citar nomes de candidatos, mas pelo menos dá umas dicas para a gente entender quem é quem com relação à fake news. Sim, sim. Quando tiveram as eleições aí de 2018, eu já comecei a perceber que não era só de um lado que estava tendo fake news, todos os lados estavam tendo. Só que um desses lados entendeu melhor como as ferramentas funcionam na internet. Então, um desses lados conseguiu se organizar melhor e se agrupar, né, melhor e conseguiu espalhar muito mais desinformação em relação ao outro lado. Então, assim, dos dois lados teve, mas um deles ganhou. Tanto é que ganhou, né? Porque está no poder até hoje. Mas, assim, é aquele tipo de notícia falsa que eu tinha te falado no começo. É jogado uma coisa muito absurda, né, no ar, e depois aquilo é desmentido, mas fica ali meio que no imaginário das pessoas. E aí, mais para frente, eles falam: Ah, você viu? Mas também esse fulano fez aquele negócio aquele dia. Então, isso serve como base para as próximas, né, fake news. Né? Mas eu acredito que, assim, nessa campanha eleitoral que vai ter agora, em 2022, todos os partidos, todo mundo vai usar dessa ferramenta, porque já foi mais do que comprovado que ela é eficaz, né? Você pode espalhar, por exemplo, um vídeo deepfake, né, que tem muito agora, né, que você pega um vídeo de uma pessoa e coloca um rosto de outra pessoa naquele vídeo, né. A gente tem visto vários exemplos humorísticos, onde, por exemplo, eles pegam a cara do presidente e colocam na cara do Chapolin Colorado, então fica o Chapolin falando com a cara do presidente, né. É engraçado e tal, mas assim, pode acontecer isso, como também, ao invés de se gastar milhões para comprar um computador que faça isso, equipamento que faça isso, às vezes uma fotinho de uma mamadeira erótica já faz um estrago muito maior, né? Então, a gente vai ver muito disso nessas eleições. Vai ter notícia falsa de um lado, do outro, um desmente o outro, um fala de um, outro fala de outro. Isso, mas assim, a gente tem que entender que isso também não é novidade, né? Desde os primórdios lá, as campanhas eleitorais já eram assim, né? Era
falando mal do outro, o outro com direito de resposta, aí o outro desmentia. Mas agora o problema é que o alcance é muito maior, né? Então, por exemplo, o governo tem um canal no Telegram, que a gente falou aqui, que tem mais de 1 milhão de pessoas nesse canal. Ele joga uma notícia lá, pronto, já disseminou para 1 milhão de pessoas, e se cada um compartilhar, exponencialmente a gente tem milhões e milhões de pessoas tendo acesso àquela notícia que nem sempre é verdadeira, né? Então, como sempre teve, agora vai ser muito pior porque a gente tem um alcance muito maior. A gente sempre diz que uma notícia falsa, ela tende a circular muito mais do que uma notícia verdadeira ou até o desmentido da falsa, né? Ela age muito mais depressa porque ela é mais sedutora. É assim que funciona, né? A notícia falsa te chama a atenção de tal maneira que você automaticamente já quer repassar, né? É como se fosse aquela piada, né? Aquele meme, né? Você quer passar logo, você quer ser o primeiro a contar a piada para outra pessoa, né? E depois, quando veio desmentir, lá vem esse chato desmentir. Olha aí, tava tão legal isso aqui, por que você foi desmentir? E isso é um disclaimer que eu tenho falado nos meus vídeos, sempre no finalzinho eu tenho avisado, olha, a gente sabe que o boato sempre tem muito mais força do que o desmentido, então ajuda a compartilhar esse vídeo e tal, porque é uma das formas que a gente tem de tentar furar essas bolhas aí e espalhar um pouquinho, né, do desmentido, né? Gilmar, também na semana passada, o governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, ele gravou um vídeo, acho que de 9 minutos, foi um vídeo grande até, em que ele atacava o governo da Rússia justamente por essa questão de espalhar notícia falsa, não estar falando a verdade sobre a guerra, né? Eu lembro que em um dia o vídeo tinha sido assistido por 30 milhões de pessoas, era um número bastante grande. E eu queria te perguntar o papel dos influenciadores. A gente tem no Brasil pessoas que têm esse poder de meio que alertar as pessoas sobre fake news. Existem influenciadores que fazem isso? A gente tem o caso do Felipe Neto, né, como um exemplo, mas eu não queria ficar só no Felipe Neto. Uhum. Tem gente fazendo isso, preocupado com o fato com a democracia, com educação, né, educação midiática, no caso. Tem esse movimento para alertar as pessoas? Tem, mas eu queria que tivesse mais, né? Ainda tem pouco, né? Os grandes canais mesmo, de influenciadores, eles ainda não se mexeram nesse sentido, né? Alguns com um pouco de medo, né? Porque às vezes você, ao falar sobre isso, muitas pessoas acham que você está tomando um lado, né? Porque parece que já foi meio determinado que tem um lado que fala mentira e tem o outro lado que não fala. Então, quando você começa a tentar combater isso, dá a impressão que você está combatendo, né, sei lá, o governo, ou você quer que o fulano de tal volte ao poder. Não é nada disso, você está querendo que um pouco, pelo menos um pouco da desinformação acabe, né? Mas eu tenho visto vários canais aí que têm feito um trabalho muito legal. Tem o Braincast, que é o B9, né, que faz um trabalho muito legal também. Tem alguns canais. Tem um podcast muito legal que é o Naruhodo, que fala também sobre isso, muito bacana. Então, eu sempre ouço vários podcasts que ajudam a fazer isso. Mas os grandes mesmo, parece que alguns aí estão numa situação meio cômoda, assim, que não querem muito se mexer. Espero que agora, esse ano, né, comecem a tomar posição para ajudar, né, nesse movimento, né? Muito legal. Então, olha, essa aqui é a nossa comemoração dos 20 anos do E-Farsas, agora dia 1º de abril. A gente resolveu comemorar um pouquinho antes, porque senão ia comemorar depois. Então, eu quero ser o primeiro a comemorar com o Gilmar. Então, dia 1º, no dia da mentira, no site que desvenda as notícias falsas, completará 20 anos. O Gilmar contou um pouco aqui da história, uma história linda, linda que, né, do sucesso, de como o Gilmar virou uma das grandes referências, porque ele é pioneiro de verdade, né? Hoje é muito fácil, hoje tem muitos canais de checagem, que bom que a gente tem, mas o Gilmar, né? Eu podia dizer, né, já que você falou que começou como pedreiro, Gilmar, dizer que você colocou os primeiros tijolinhos ali, né? Muito bom. É verdade. Muito bom, muito bom. Então,
Pode E falar. aí fica a dúvida, né? Se o site tem 20 anos, ele parece que ele é mais velho do que a gente, né, o Marcelo? Aí fica aí para ver se é verdade ou mentira. É verdade. Então, Gilmar, para a gente terminar nessa conversa, obviamente o nosso seguidor sabe que todo sábado você está aqui comigo, com o quadro Verdadeiro ou Farsa, que começou na rádio em que ano mesmo? A gente começou em 2007, eu acho, hein? Não foi? 2007, 2007? Acho por que aí. foi, hein? É, faz tempo já, foi muito Então tempo. estamos comemorando 15 anos também. 15 anos juntos aí. E quando a gente começou no Você é Curioso, também pouquíssimo se falava sobre isso nos meios de comunicação. Vamos É, eu combinar. lembro que o primeiro que eu fiz lá com vocês, lá no Você é Curioso, foi uma história de que ia surgir um 13º signo, signo de Serpentário. Até hoje a gente tá esperando chegar esse signo aí, não Não, e é apareceu até. engraçado que essa história também volta o tempo todo, né? A Sim, cada sim, 3 anos vem essa história de novo. sim. Muito legal. O bom então, as fake news elas têm essa característica, né? Elas são cíclicas, né? Então elas voltam a circular. Então, às vezes, por exemplo, circulou esse ano alguma coisa, não deu tempo de eu pesquisar por algum motivo, posso ficar tranquilo que o ano que vem ela vai voltar a aparecer, aí eu jogo no ar, sem É, é. problema. E ainda está crescendo também fake news para pegar criança, porque a gente falou disso, né? E eu queria sempre agradecer o Gilmar, Ah, porque que legal. ele foi uma figura importantíssima para esse livro, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, me ajudando a achar os casos em que as crianças eram o alvo das fake news. Isso deu uma parada ou continua forte, Gilmar? Continua forte e assim, é um trabalho que eu vinha fazendo já nas escolas, né? Eu tenho uma palestra que eu faço para crianças e tem uma que eu faço para estudantes de jornalismo, né? De faculdade. Então eu tenho 2 palestras onde eu trabalho com isso, né? Agora deu uma paradinha por causa da pandemia, mas aos poucos está voltando. E o legal é que a gente tenta, né, acabar com a desinformação já desde criança, desde das crianças. Ela começa a entender o que é mentira, o que é verdade. E tem um spoiler, hein? Ó, eu sou um dos personagens desse livro aí. É verdade, ganhou homenagem, ele virou personagem do Muito livro. legal. E o legal desse livro é que virou um podcast, né, Marcelo? Que também Isso, foi uma honra ter participado. Caçadores de Fake News, né, lá no Spotify, né? isso. É muito legal, com a participação a gente entrevistou checadores de fatos da Itália, dos Estados Unidos. Foi um trabalho muito bacana. Portugal. Portugal também, exatamente, é muito Né? bacana, muito legal. Não, e eu te agradeço demais, né, por esses 15 anos de porque a gente virou referência, né, você principalmente, e você é um cara, assim, 100%, sempre lá o primeirão a mandar o boletim, sempre com coisas super atuais, né, me ajudou muito. Falei, Gilmar, eu preciso de umas histórias aqui de fake news para criança, você já me deu os caminhos, ajudou demais no podcast depois. Então tem o efarsas.com, que a gente sempre fala e-farsas.com. Ele está aqui no Olá Curiosos e tem mais, né? Você está no UOL também. Eu tô lá junto com o Pirula, fazendo Fake Noise, que é depois que a gente que a gente batizou o programa e mandaram lá, por que vocês não colocaram Fake Dói, que são 2 caras feios na tela? E aí a gente fala, a gente desmente algumas coisas também com muito bom humor e tal, o Pirula também é uma figuraça. E também eu tô lá no portal R7 também, fazendo, lá sempre eu tô lá na home com as nossas checagens lá do E-Farsas. Então, quem quiser, procura aí. Escreve E-Farsas aí na internet que eu apareço em algum lugar aí. Muito legal. Então, Gilmar, muito obrigado, parabéns pelos 20 anos. Obrigado, eu que agradeço. Eu lembro quando você me contou, né? A alegria que eu fiquei quando você me contou, falou assim: agora a checagem de fatos vai ser minha profissão, né? Agora é o principal, é o que eu vou cuidar. Fiquei muito feliz. E então, puxa, estou muito contente de estou abrindo os trabalhos da comemoração dos 20 anos do e-farsas.com, né? Do e-farsas, e te agradecer por mais essa conversa e por você estar tão perto assim. E várias vezes, gente, eu aí, pessoal, falo, Gilmar, me ajuda, me mandaram isso aqui, é verdade ou é mentira? Eu não estou achando. Ele vai lá e acha, né? Legal, Marcelo, obrigado. Eu quero também agradecer. Você foi o primeiro cara que abriu assim as portas, né? Lá ainda lá na Rádio Bandeirantes,
foi o primeiro lugar, assim, a primeira mídia onde o E-Farsas apareceu, e daí foi só, só sucesso. Que Obrigadão, viu, joia. Marcelo? Então, Gilmar, hoje você está dispensado de boletim, tá? Nessa Ah, que semana legal. você vai cuidar do bolo, dos brigadeiros, da velhinha. Essa Maravilha. semana não precisa fazer. E agora, te agradecendo, né? Eu vou chamar aquele quadro que também a gente fica procurando umas notícias que, ó, tem muita gente que às vezes acha que não é verdade quando lê, mas a gente checa sempre antes de publicar. Né? Eu vou chamar o Todo Mundo Curioso agora. Gilmar, super obrigado. Até a semana que vem, hein? Tchau, tchau. Valeu. Então vamos lá agora. Histórias, né, que circulam no mundo inteiro e todas verdadeiras. Vamos ver? O presidente russo Vladimir Putin foi oficialmente declarado um perdedor na internet. O famoso domínio loser.com, né, loser, perdedor em inglês, é redirecionado desde 1º de março para a página de Putin na Wikipédia. Você digitou loser.com, o que aparece? A página do Putin na Wikipédia. Não é a primeira vez que esse domínio loser.com encaminhou tráfego para a página de alguém que considera grosseiro, né, imbecil, por aí afora. Na verdade, o proprietário do domínio, Brian Connolly, disse que faz isso desde que registrou o site em 1995. No passado, o domínio loser.com, né, honrou, entre aspas, várias celebridades infames, como Kanye West e o ex-presidente Donald Trump. Por falar em Wikipedia, né, Wikipédia, em português, o governo russo exerce cada vez mais controle sobre as fontes de informação durante a invasão da Ucrânia. Por isso, os internautas russos estão com medo que alguns recursos online podem ser banidos em breve, né? Poderão ser banidos em breve, ou pelo menos se tornar mais difícil de acessar. Há atualmente uma onda de usuários de internet, né, usuários russos de internet correndo para baixar backups da Wikipédia. A Wikipédia diz que hoje 42% de todo o seu tráfego mundial vem da Rússia agora. E, para vocês terem ideia, no ano passado, esse tráfego da Wikipédia, da Rússia para a Wikipédia era de 2%. Aumentou de 2% para 42%, o pessoal ali baixando antes que proíbam. Então, e eu vou falar de uma coisa que todo mundo adora aqui, que eu postei essa semana, um vídeo que eu fiz junto com a Zélia Frangione. A Zélia Frangione é uma degustadora de chocolate, negócio profissional. Ela já foi entrevistada aqui no programa, no Chocolatras Online, né? Ela tem essa página, esse blog. Então, nós falamos sobre o Chocolatras Online e eu fiz uma pergunta para a Zélia, uma dúvida que eu tinha há algum tempo. Falei, a Zélia vai poder me ajudar, né, sobre chocolate suíço. E aí nós fizemos um vídeo e eu postei. Então, vamos rodar para ver? Por que os chocolates suíços são tão famosos se a Suíça nem cacau tem? Quem sabe é a Zélia Frangione do Chocolatras Online. Me conta, Zélia! Oi, Marcelo. A fama dos chocolates suíços tem mais de 140 anos e se deve a duas criações deles. Em 1876, o Daniel Peter inventou o chocolate ao leite. Ele usou leite em pó que tinha acabado de ser inventado pelo Henri Nestlé. Inclusive, as fábricas dos dois se fundiram em 1929. A outra criação foi de Rudolf Lindt em 1879, que foi a conchagem. É uma etapa da produção que faz com que o chocolate fique mais macio e menos ácido. Isso deu uma diferença enorme de qualidade nos chocolates daquela época. Imagina, em 1880, quanto tempo demorou para essa tecnologia espalhar pelo mundo? Demorou um tempão. Enquanto isso, realmente os chocolates suíços eram os melhores do mundo. E foi assim que eles ficaram famosos. Então tá a explicação. Agora, quem gosta desse tema, né? Fala assim, puxa, eu queria saber mais sobre chocolate. Deve ter sido legal essa entrevista da Zélia Frangione no Lá Curiosa. Né? Não é que deve, você pode ver a hora que quiser. Né? Porque essa é a vantagem agora dos canais nas redes sociais, nas mídias digitais. Você pode assistir a hora que quiser, perdeu. Nossa, só fiquei sabendo agora, a Zélia, putz, adoro a Zélia. Acompanho o Chocolatras Online há um tempão, queria muito ver essa entrevista.
você vai na página, se você não tiver ainda, né, você vai, mas se você já tiver, fica onde está, na página do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Aí entrou, Guia dos Curiosos, olha a minha foto ali, todos os nossos vídeos, aí você vai ver lá playlists. Aí você cria em playlists e tem as playlists, que é o programa divididinho. Então você pode assistir todos os Soltando os Bichos, né? Todos os Universo Fantástico, todos os Verdadeiro Farsa, e vai achar também todas as entrevistas. Ao clicar nas entrevistas, você tem lá todas as entrevistas que já foram feitas aqui no programa. É só procurar pela da Zélia Frangione e aí curtir a entrevista na íntegra. Né? Você pode ver a hora que quiser e depois ir comer um chocolate, obviamente. E vale lembrar, né, que o Guia dos Curiosos está nas redes sociais, né, para facilitar a vida de todo mundo. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, sempre conteúdos diferentes em todas as mídias para você curtir. Não fala assim, eu já sigo no Instagram, não preciso ver o resto. Precisa sim, hein? E nós também estamos em podcast, gente. Você não precisa ficar assistindo ao programa, você pode ficar ouvindo ao programa se você achar que é melhor. Nós estamos nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Então também, sábado, 9 horas da manhã, baixei o programa, vou ficar ouvindo onde eu estiver. Tudo bem, não posso ouvir naquele momento? Você pode entrar também. Todos os programas em podcast também estão guardados nessas plataformas. Precisa pagar? Não precisa pagar. Não precisa pagar nada. Né? Então, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, você ouve o Olá Curiosos quando você quiser. Ó, e ouve também, é bom que se diga, o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? O Quem Te Viu, Quem Te Vê é divertidíssimo, mas eu recomendo também, se você puder, assistir aí com o vídeo, porque o arquivo de imagens do Magalhães, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, não vou colocar os bois antes do carro aqui, vamos continuar na ordem. Porque sempre que eu falo de podcast, também é um jeito de chamar o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud é criador do blog Peças Raras, é um dos maiores pesquisadores de rádio do país. Ele dá aula sobre rádio, dá aula sobre podcast, foi um dos pioneiros do podcast, matéria de áudio, sabe tudo. E o professor Marcelo Abud, sabendo que amanhã, né, domingo, se você estiver assistindo no sábado, amanhã tem entrega do Oscar, o que ele pensou? Dicas de podcast que falam sobre cinema. Hoje pode. Com Marcelo Abud. Não há dúvida de que o Oscar é uma das premiações mais aguardadas todos os anos. E hoje eu resolvi aproveitar nossas indicações para trazer alguns podcasts de cinema que também merecem estatuetas. Na categoria Tradição, aparece o podcast do portal Cinema com Rapadura, com um elenco que conta com profissionais do jornalismo, da publicidade, designers, cineastas e comunicadores. O Cinema com Rapadura é um site multimídia referência no assunto. Na podosfera, a turma é protagonista desde 2006 e traz discussões sobre séries e filmes em episódios que têm duração de um longa-metragem. O formato é aquele que se tornou tradicional no Brasil e que mistura bate-papo descontraído com muito conteúdo e pesquisa. E além disso, o RapaduraCast leva também o Oscar de melhor 1º de abril, com este anúncio feito em 2017. Acompanhe. É o que a gente faz, né? O pessoal cantou a bola, né? As lives a gente deixou cada vez mais parecido com o RapaduraCast, né? Então... Em 2004... Começa em 2006, por ali. Em 2004 saiu o Cinema com Rapadura, em 2006 foi lançado o RapaduraCast. A primeira edição do RapaduraCast, né? E daí a gente resolveu colocar um fim na história, um fim pelo menos momentâneo na história do RapaduraCast, né? Enfim, o conteúdo continua aqui no Mentira da Porra, mas é toda quarta-feira, Zé Ruela. Tome bufo! Eu não tava mais aguentando. Eu não ri, Joel. Na categoria Originalidade, o Oscar vai para o Cinemark. A rede de salas de cinema criou o podcast Não Existe Filme Ruim.
Todo filme é bom para alguém, que está em exibição há 1 ano. Nos episódios, Érico Borgo e Aline Diniz colocam o foco em títulos da sétima arte que você tem que defender porque todos dizem que é filme ruim. Estou aqui, 20 anos trabalhando para a cultura nerd já, e nesses 20 anos, parte expressiva deles foi como crítico. E crítico é uma profissão muito legal, porque você pode assistir tudo, você vê tudo antes, mas ao mesmo tempo... Você tem que dar nota para os filmes. Putz, você tem que ser chato, você tem que ser crítico. O nome da profissão é ser crítico, né? Então você tem que ser técnico, você tem que analisar tudo o tempo inteiro. Então, às vezes, tem aquele filme que você assiste e você quer muito gostar, acaba não gostando porque você olha muito tecnicamente para ele. E aí, não sei, com o tempo, alguma coisa vai se apagando, eu acho, dentro do crítico, sabe? Cara, eu acho que também existe muita questão da bagagem, assim, porque como crítico, às vezes você pode não gostar daquele filme, mas pela bagagem que você tem, pelas coisas que você consumiu, pelas paixões que você construiu ao longo da vida, aquele filme te toca de uma maneira diferente. Então, já aconteceu muitas vezes comigo de, como crítica, eu não apreciar o filme, achar que ele não é tão bom assim, mas como fã, eu gostar muito e querer defender aquilo com todas as minhas forças. E é aí que vem a nota 3, que é aquela nota mediana, assim, sabe? Total. Porque tem uma coisa que, olha, eu não sei todos os críticos, mas tem um negócio que eu detesto fazer é dar nota. Porque a nota é tão subjetiva. Esquece a nota não dá, não dá, é horrível. Os episódios do Não Existe Filme Ruim do Cinemark têm duração de média-metragem e são lançados quinzenalmente às segundas-feiras no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcast e outros agregadores. Continuando as indicações para nosso Oscar do podcast, vamos ao destaque na categoria Sacada. Não vou falar do Cinema na Varanda, que também é uma boa pedida, mas aqui a sacada é usar a fala para tratar de filmes, inclusive da era do cinema mudo. O podcast Filmes Clássicos é uma criação de 4 cinéfilos que conviveram durante 10 anos, trocando ideias em uma comunidade fechada sobre o tema. Em 2014, eles decidiram colocar as opiniões do grupo para quem quisesse ouvir. Isso no podcast Filmes Clássicos. Eu, Fred Almeida, estou falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, falando do Rio de Janeiro também. Meu vizinho aqui, quase agora. Mas Rafael já falou aqui, pessoal que reconhece a voz dele, Rafael do blog Palavras de Cinema, falando de Jundiaí, de novo aqui com a gente. Fala, Rafael Amaral, seja bem-vindo mais uma vez. O cinema clássico também é assunto no episódio de 17 de março do podcast Cinematório, que leva o Oscar em criatividade. Neste episódio, Renato Silveira e Kel Gomes comentam as novas versões de Amor Sublime Amor, dirigida por Steven Spielberg, e de O Beco do Pesadelo, com direção de Guilherme Del Toro. Mas o Cinematório tem sessões variadas e apresenta conteúdos divididos em 4 categorias. No Em Foco, o podcast faz análises de filmes importantes na história do cinema. Já o Plano Sequência é dedicado à filmografia de diretores e diretoras importantes. No Cinefonia, destaque para produções do cinema mineiro. E o Cinematório Café é o que se dedica às novidades em séries e filmes. E caso você não tenha visto os filmes que concorrem ao Oscar 2022, o Cinematório tem episódios sobre todos eles. Para concluir nossos destaques do Oscar dos podcasts, eu apresento uma novidade na categoria Podcast em Vídeo. Eu estou falando do podcast do canal tradicional Pipocando, criado por Bruno Bock e Rolandinho. O Pipocando Cast está disponível no YouTube e traz os bastidores de produções cinematográficas e entrevista profissionais que estão na frente e atrás das telas. Eu quero destacar aqui que há dezenas de outros podcasts que falam de cinema e merecem estatuetas. Mas nosso tempo é curto e procuramos destacar os que figuram no Oscar de mais curiosos. Por hoje é isso. Na semana que vem eu volto com mais novidades e curiosidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!
E para quem se interessa pelo Oscar, tem mais, né? Tem muita coisa, eu fui dar uma checada, tem muita coisa no site do Guia dos Curiosos. A gente jogar Oscar ali na parte de busca, né? Procurar, vai ter muita coisa. Por exemplo, eu vou mostrar uma, né? As maiores gafes da história do Oscar, tem lá. Né? Lembram da entrega da estatueta para o La La Land em 2017, que não era para eles? Né? Essa é uma, mas tem várias gafes. Você vai achar muita coisa legal. Os animais, né? Quando os animais brilharam na entrega do Oscar. E aliás, domingo agora, já vou fazer o convite. No domingo, no TikTok, no Instagram e no Facebook, eu vou publicar um vídeo contando a origem do nome Oscar. Por que Oscar chama Oscar e não chama Adolfo, por exemplo? Não chama Ricardo, por exemplo. Né? Então, por quê? Então, eu vou contar a origem do nome Oscar. No domingo de manhã, nós vamos publicar já no TikTok, no Instagram e no Facebook do Guia dos Curiosos. Então, olha, tem os podcasts que o professor Marcelo Abud recomendou, tem muito conteúdo no site do Guia dos Curiosos, para quem gosta, tem muita coisa. Por exemplo, tem lá uma tabela, ano a ano, uma curiosidade de cada filme que foi o ganhador do Oscar. Sensacional. Tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa. Fica o convite, então, para você curtir. E agora, vou chamar Antônio Mir. O Antônio Mir, gente, ele ama cinema, ama. Ele tem uma coleção de filmes na casa dele que, ó, era melhor que a Blockbuster do meu bairro. Mas muita coisa bacana. Só que, né, cinema não é a primeira paixão da vida dele. A primeira paixão é música. E em matéria de música, ele tem cada coisa também. Vem aí os caçadores da música perdida. Olá, curiosos! Hoje em dia, as músicas estão a um clique do mouse. Mas houve um tempo em que os artistas musicais precisavam chamar a atenção de seu público com as capas dos discos que lançavam. Compactos, LPs e CDs tinham que se destacar naquele mar de opções que os fãs tinham disponíveis nas lojas físicas. Artistas e designers famosos eram contratados para desenvolverem esses projetos de capas. Muitas delas tornaram-se icônicas e lendárias. Entre as capas de discos mais lembradas estão a do álbum Dark Side of the Moon, 1973, do Pink Floyd, com o famoso prisma. Também a psicodélica Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967, e a mais famosa travessia de rua do mundo, a capa do disco Abbey Road, 1969, ambas dos Beatles. Outra capa muito lembrada é do álbum Nevermind, 1991, do Nirvana, aquela do bebê dentro d'água tentando pegar uma nota de $1 e que recentemente tornou-se alvo de polêmica. Claro que há outras capas famosas. Essas são apenas uma pequena amostra. Mas ser um artista ou banda famosa não garante que algumas das capas de discos entrem para o hall da bizarrice. A capa do álbum Stay Hungry, 1984, da banda americana de heavy metal Twisted Sister, foi uma delas. Jim Snyder, vocalista da banda, segura um grande osso parecendo um canibal. Nem os Beatles escaparam dessa derrapada com as capas de discos. Em 1966, lançaram apenas nos Estados Unidos e Canadá o álbum Yesterday and Today. O extravagante topete do cantor e compositor americano Wayne Cochran chamava atenção em suas apresentações e em capas de discos, como em Going Back to Miami. A cantora Millie Jackson, que não possui nenhum parentesco com os irmãos Jackson e que costuma ser bem direta em suas apresentações, lançou em 1989 o álbum Back to the Street. A cantora está sentada no vaso sanitário na capa do disco. O violonista francês Jean-Pierre Jumet lançou um álbum The Nibble Fingers of Jean-Pierre Jumet em 1973. Na capa do disco, ele aparece vestindo um terno, mas sem as calças. Vou encerrar o boletim
com a banda britânica de heavy metal The Handsome Beasts, fundada em 1972. Na capa do álbum Bestiality, lançado em 1981, o vocalista Gary Dalloway está nu e abraçado a um enorme porco. No próximo boletim, comentarei sobre algumas capas diferentonas dos discos de artistas nacionais. Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida do Olá Curiosos. Uma semana que vem promete também, em cada bizarrice que o Antônio Mier mostrou. E o Antônio Mier, ele comentou, né, quando ele falou do álbum Nevermind, do Nirvana, ele falou, né, da polêmica. Queria explicar um pouquinho sobre isso, né, pedir 2 minutos para a gente explicar direitinho. Antes, eu vou começar essa explicação dizendo que no site do Guia dos Curiosos tem uma reportagem mostrando onde as capas de álbuns famosos foram fotografadas, né? Então tá ali o Sgt. Pepper's. Em que lugar foi escolhido para fazer a foto dessa capa do álbum? Então quem quiser entrar no site do Guia dos Curiosos, vai procura. Vamos colocar na home já, né? Para as pessoas não terem dúvida do que é. Vamos colocar lá. E quando fala da capa Nevermind nessa matéria, eu estou com o textinho aqui aberto. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, passou meses tentando antes de decidir como seria a capa de Nevermind. O conceito final, um bebê mergulhando atrás de uma nota de $1, surgiu depois que o músico assistiu a um documentário sobre partos debaixo d'água, né? O fotógrafo Kirk Weddle foi até a cidade de Pasadena, na Califórnia, e tirou 5 fotos de bebês em uma escolinha de natação. E essa matéria que está no site do Guia dos Curiosos mostra onde fica essa escolinha, o nome da escolinha, né? Essa é a brincadeira. Bom, o escolhido foi Spencer Elden, que tinha 4 meses, e os pais do Spencer receberam $200 da época pelo uso da imagem. Em 2008, Spencer Elden continuou lucrando com essa foto. Ele recebeu $1.000 para reencenar a capa icônica, vestindo aí sim, né, um short de banho, tá? Mas qual é a polêmica, né, a que o Mier se referiu? No ano passado, o Spencer, né, que todo mundo conhece agora como o bebê do Nirvana, ele abriu um processo contra os membros da banda, alegando que na foto ele teria sido explorado sexualmente, né, como quando era criança. Ele disse que essa capa deveria ser enquadrada como pornografia infantil. A Justiça da Califórnia rejeitou o pedido do processo, não deu em nada. Mas é incrível, né? Os advogados do Nirvana linkaram quanto o Spencer ganhou às custas dessa capa. Então, essa é a história, essa é a polêmica que o Mier contou para a gente. Então, semana que vem, as capas bizarras também dos discos brasileiros. E agora nós vamos mostrar o que foi o Quem Te Viu, Quem TV da quinta-feira passada. Foi muito engraçado, muito divertido. O Magalhães Júnior, ele começou a lembrar de filmes, né, do tempo do cinema mudo ainda, feitos para o cinema, que acabaram sendo levados para a televisão. Eles foram feitos originalmente para o cinema. E aí, depois migraram para a televisão e fizeram um sucesso estrondoso. E ele cravou, né, esse programa da quinta-feira na primeira dupla, que fez um grande sucesso desse jeito, o Gordo e o Magro. Então, Stan Laurel, que era o magro, o Oliver Hard, o gordo americano, o magro inglês. Ele contou toda a história dos dois, como eles se conheceram, como é que nasceu a dupla, os nomes artísticos que foram trocados, né, até chegar à televisão brasileira. Mostrou nos tempos do cinema mudo. Para quem é fã do Gordo e o Magro, gente, espetacular. Vamos assistir a um trecho desse programa. A primeira vez que eu vi, eu me lembro que eu estava com a minha avó.
Minha avó estava viva ainda. E minha avó, eu já comentei recentemente, acho que foi quando nós falamos aqui do personagem da Léa Camargo, que era a Televina. A minha avó, quando assistia a Televina, ela ria muito, e minha avó tinha uma risada muito gostosa. E eu me lembro de ter visto O Gordo Magro com ela, e era assim, um filme mudo, né? E a gente entendia, eu com 6 anos, entendia quase que perfeitamente a história, porque não dependia de diálogo. Era um filme com muita ação, né? Ação sempre na forma de cenas cômicas. Então, a gente riu muito. E ela que me dizia, esses são o Gordo e o Magro, aqueles que a vovó já viu no cinema. Eu, como nunca tinha ido ao cinema ainda, para mim era uma maravilha, eu estava vendo cinema em casa. O Magro, e a TV brasileira exibia os filmes mudos também, aqueles mais antigos? Olha, Marcelo, no início dos anos 1960, havia um programa aqui na TV brasileira chamado Os Reis do Riso. Na verdade, o título original era Comedy Capers. Claro que não é uma tradução, mas o nome Os Reis do Riso tem muito porquê, porque esse programa nada mais era do que a exibição de grandes clássicos em curta-metragem do cinema mudo, mas clássicos da comédia. Então, dentre eles estavam o Gordo e o Magro. E eles eram apresentados da forma como eles ficaram conhecidos nos Estados Unidos, Laurel e Hard. Não era o Gordo e o Magro, seria o Magro e o Gordo, né? E com um detalhe, Marcelo, esse programa, Os Reis do Riso, que na verdade era Comedy Capers, a abertura era com o som original, falado em inglês. Comedy Capers time with Laurel and Hardy, Ben Turpin, Terry Langdon, Billy Bevan, the Keystone Cops, and many other Max Bennett and Hal Roach favorites on Comedy Capers for a rollicking, frolicking O Magro, eu fiquei imaginando você criança, né? Menino ali, essa chamada de abertura em inglês. Aí fica me perguntando, será que o Magro entendeu alguma coisa? Como ele se sentia, né? Assim, alguém me ajuda, por favor. O que estão dizendo aí? Olha, Marcelo, eu me sentia muito bem e muito normal, porque era normal assistir, por exemplo, os desenhos do Pica-Pau em som original, sem dublagem, né? Então, da mesma forma, com os filmes mudos de humor, sobretudo os de curta-metragem, a gente entendia a história e as cenas de humor que eram super explícitas. Então, entender o que o locutor da abertura falava, sinceramente, não fazia muita diferença, né? Mas, tempos depois, aliás, eu diria muito tempo depois, essa mesma abertura teve inserida uma dublagem. E aí você via que não alterava completamente nada o entendimento inicial. Numa distribuição Telesistema Filmes, Reis do Riso.
Hardy, Dan Coffin, Harry Langdon, Billy Bevan, The Keystone Cops e muitos outros. Bom, eu aproveitei para contar para o Magalhães, na nossa conversa na quinta-feira, e vou contar para vocês agora de uma historinha envolvendo o Guia dos Curiosos e o Gordo e o Magro. Então, vou ter que mostrar aqui o Guia dos Curiosos, edição fora de série, porque está aqui, ó, essa história está na página 247, está aqui, que é o peso do magro. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler. Quando estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, primeira pessoa, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, lançado em 2000, descobri que o ator inglês Stan Laurel, o magro da dupla Gordo e o Magro, havia lutado com os pracinhas brasileiros em Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Ele era responsável pela fábrica de fumaça, uma engenhoca que mantinha o local da batalha sempre nublado. Com essa informação em mãos, tive a ideia de registrar o peso do Gordo e do Magro no livro. Pesquisei e só encontrei o peso do Gordo. Pedi ajuda até para a Biblioteca do Congresso de Washington, nos Estados Unidos, sem resultado. Anos depois, já com o santo Google funcionando a pleno vapor, eis que a informação aparece dentro de um livro. No auge da fama, o norte-americano Oliver Hardy, o Gordo, pesava 127 quilos e media 1,85 m. Stan Laurel tinha 52 quilos e 1,73 m. Então, consegui essa informação anos depois e está aqui registrado no Guia dos Curiosos, edição fora de série. Quando eu comecei dando entrevista sobre o Guia dos Curiosos, lá atrás, eu perguntava assim, teve alguma informação que você procurou e não encontrou? E eu sempre falava do peso do magro. Agora não posso falar mais. Então, tá aí. E agora, vamos falar com o Silvio Alexandre. Silvio Alexandre também entrou, essa parte aí de cinema antigo aqui, ó. Ele vai falar de um vampiro centenário. Universo fantástico. O filme alemão Nosferatu, uma sinfonia do horror, de 1922, completa 100 anos neste mês de março. Não é o filme de vampiro mais antigo, mas foi um dos primeiros a trazer para a tela o vampiro Drácula de Bram Stoker. Embora saibamos de outros filmes anteriores, como o húngaro Drácula Halala, A Morte de Drácula, de 1920. Mas, como tantos primeiros filmes de terror, Drácula se perdeu no tempo. Algumas pistas sobreviveram na forma de um punhado de fotos publicitárias e um roteiro adaptado. Mas, no caso de Nosferatu, podemos assisti-lo na íntegra. É uma adaptação não autorizada do livro de Bram Stoker, com vários nomes e detalhes alterados, como Vampiro mudado para Nosferatu e Conde Drácula para Conde Olok. O filme foi proibido por conta de um processo de plágio ganho pela viúva de Stoker, Florence. Uma ordem judicial determinou a destruição de todas as cópias. Porém, algumas delas escaparam da incineração e chegaram nos Estados Unidos, onde a história encontrava-se em domínio público. Nosferatu abriu caminho para que outros sugadores de sangue subissem as escadas para a imaginação do público. Ele estabeleceu algumas características do vampiro moderno, como dormir em caixão durante o dia, deixar marcas de mordida no pescoço de suas vítimas, morrer pela luz do sol. No entanto, Nosferatu difere do romance de Stoker na aparência do vampiro. O Conde Olok tem feições de roedor, sua cabeça parece deformada, tem orelhas de morcego, unhas em garra e olhar demente. Por sinal, Max Schreck, o ator que interpretou o Conde, é visto piscando apenas uma vez durante todo o filme. Sua atuação é tão marcante que um crítico sugeriu que o misterioso ator era de fato um vampiro.
Essa sugestão foi usada como premissa para o filme A Sombra do Vampiro, de 2000. No Brasil, como parte das comemorações do centenário do filme, a editora Clepsidra está publicando uma tradução inédita no mundo da novelização de Nosferatu. A narrativa amplia o enredo do filme em uma edição ilustrada com diversos textos adicionais. Uma experiência preciosa. Informou Silvio Alexandre, que após 100 anos acha que Nosferatu ainda pode ser visto e lido, e acima de tudo, celebrado. Para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos! O filme Nosferatu, né, está fazendo 100 anos, estreou no dia 4 de março de 1922 em Berlim, na Alemanha. O vampiro, né, como o Silvio mostrou agora, interpretado por Max Schreck, só aparece 9 minutos na tela, gente. Né? Olha só, uma curiosidade. E tem muitas outras curiosidades sobre vampiros também no site do Guia dos Curiosos. Olha só, os mais famosos vampiros da ficção, por exemplo, você vai encontrar no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. Dá uma olhadinha lá, compartilha, comenta. É aquela história de sempre, que vale para tudo. Vale para as redes sociais, vale no Instagram, vale no TikTok, vale aqui, né? De você curtir, de você comentar, de você compartilhar. Isso gera um engajamento. Só com engajamento, mais gente vai acompanhar. Se você fizer aquela coisa do, alguém faz, para quê, né? Já estou vendo aqui, já tá bom demais, não adianta tanto. Né? É bom que você veja, mas é bom que você interaja com a página o tempo todo, tá? E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso e-mail é o olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br para mandar sugestões de pauta, sugestões para os nossos colaboradores, para fazer algum comentário. De repente você gostou de alguma coisa bacana, você pode mandar um comentário também para um colaborador, nós encaminharemos, é importante. Se você não aguenta de curiosidade para saber as atrações do programa de sábado, você pode receber a nossa newsletter também. Toda sexta-feira, 8 da noite, chega no seu e-mail, no e-mail cadastrado, um boletim, né? Uma newsletter dizendo as atrações do programa, o que tem de novo nas redes sociais, né? Links diretos para você não perder tempo. Então, uma boa. Você só precisa colocar o seu e-mail que você deseja receber, não precisa nenhum dado seu, né? Não queremos saber quem é você, a gente só quer que você receba a newsletter. Se você não achou na sexta-feira às 8 da noite, dá uma olhadinha na sua caixa de spam para ver se não está preso lá, e você libera dizendo que não é spam para continuar recebendo normalmente. Você cansou, acha que não serve para nada, melhor esperar o sábado, aí o que você faz é só se descadastrar. É muito simples, não tem burocracia nenhuma, e você deixa de receber. E agora vou chamar Guilherme Domenichelli, hora de soltar os bichos. Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Vamos falar sobre um dos animais mais antigos do mundo, as águas-vivas. Elas estão no nosso planeta há mais de 650 milhões de anos. São animais marinhos muito primitivos e bastante simples. Ué, mas a água-viva é um animal? Sim, não parece, mas elas são animais. Existem centenas de espécies diferentes espalhadas por muitas regiões do mundo. Não possuem ossos, cérebro nem coração. Algumas espécies medem apenas 2 centímetros de comprimento. Já as maiores chegam a 2 metros de diâmetro, com tentáculos que chegam aos impressionantes 40 metros. Incrivelmente, 98% do seu organismo é composto de água. A maioria depende das correntes marítimas para se locomover. Poucas espécies conseguem lançar um jato de água e se locomover de uma maneira independente. Muitas têm a forma parecida com um sino. Sua boca fica no centro do corpo.
na parte de baixo, entre os tentáculos. Esses tentáculos possuem muitas células urticantes, chamadas de quinidócitos. A água-viva é um animal carnívoro e se alimenta de outros animais. Para caçar suas presas, elas usam os quinidócitos. Quando as presas são tocadas por essas células, o veneno urticante é lançado e a vítima fica paralisada. As águas-vivas caçam principalmente pequenos peixes, camarões e outros crustáceos. Mesmo tendo esse veneno poderoso, alguns animais comem as águas-vivas, principalmente as tartarugas marinhas e algumas espécies de peixes. Vamos chamar agora o professor Ward Marx, tem uma história espetacular, gente, espetacular. Eu fico aqui me coçando já para me contar, né? Mas não, chamar direto o professor Ward Marx, porque agora aí tem história. Aí tem história. Olá, curiosos! Há alguns dias saiu a notícia de uma descoberta muito interessante no campo da arqueologia. Eu vou contar o que foi essa notícia, claro, mas o que me chamou a atenção foi mais uma descoberta que abala tudo o que sabíamos. E aí tem história. As universidades de Cambridge, na Inglaterra, e da Cantábria, na Espanha, estudaram um tipo de pintura rupestre que são contornos de mãos. Pintura rupestre é a pintura feita em paredes de caverna, especialmente durante o período Paleolítico Superior, que pega aí uns 50 mil até 10 mil anos atrás. Nós temos um sítio muito bom aqui no Brasil, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Procure na internet, que é muito legal, tem muita coisa lá de pintura rupestre. A tal descoberta diz respeito a marcas de mãos, que é o seguinte: na parede da caverna tem um contorno de mãos que era feita com um canudo enche a boca de tinta, que é uma seiva vegetal, e assopra com um canudo como se fosse um spray, e deixa a marca da mão ali na parede da caverna. Pois bem, a descoberta revelada por esse estudo diz que essas marcas de mãos foram feitas por crianças. Sempre se acreditou que essas pinturas eram um ritual religioso destinado a garantir alimento e sobrevivência para um grupo de humanos. E agora aparece essa. Era uma brincadeira de crianças. Ter sido fruto de uma brincadeira subverte tudo o que sabíamos a respeito. Mas é verdade isso? Então, essa é a questão. Ainda não se sabe. É a conclusão de uma série de estudos sérios, etc. e tal. Mas vamos lembrar que eles não são definitivos, porque até há 2 semanas atrás a outra história de que era um rito religioso era a conclusão. Isso às vezes acontece em ciências como a história, e a coisa pode ser por causa de um erro, uma surpresa como essa, ou uma fraude. Uma das maiores fraudes nesse campo foi a do famoso Homem de Piltdown. A publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin em 1859 causou um rebuliço, um alvoroço entre os cientistas do mundo, principalmente na Europa e mais particularmente na Inglaterra. Todo mundo queria realizar uma grande descoberta e coroar essa descoberta com alguma coisa fantástica. E a joia desta coroa seria encontrar o famoso elo perdido, que seria a ponte, a ligação entre o macaco e o homem. Por isso, em 1912, quando se anunciou que um esqueleto do elo perdido havia sido desenterrado na cidade inglesa de Piltdown, o alvoroço foi grande e ficou difícil não acreditar naquilo que seria uma tremenda glória para a ciência britânica.
1912. Porém, em 1953, décadas depois, novos estudos mostraram que o precioso achado era um crânio humano com uma mandíbula de orangotango e fragmentos de outros animais. E ninguém descobriu quem foi o autor desse Frankenstein, esse monstro de Frankenstein arqueológico. Existem muitas histórias, mais, e histórias verdadeiras. A minha favorita é aquela do antropólogo sul-africano Francis Thackeray, que ele estava fazendo pesquisas na Inglaterra e teve acesso a uns fragmentos de cachimbo que foram desenterrados no quintal da casa que tinha pertencido a William Shakespeare. Aí o Dr. Thackeray examinou esses cachimbinhos, os fragmentos, em equipamentos que poderiam dizer, por análise química e tal, que ervas tinham sido fumadas nesses cachimbos. Adivinhou? Shakespeare era maconheiro, por isso ele era tão criativo. Calma. Não há qualquer prova de que os cachimbos fossem dele, ou de que ele fumava alguma coisa. Mas só a possibilidade de que isso pudesse ter acontecido causou um maior rebuliço, sem nenhuma comprovação definitiva. Não é desonesto, mas o anúncio espalhou-se pelo mundo todo. Como é que é? Crianças pintando caverna de brincadeira há 30 mil anos. Pode ser, mas vamos esperar um pouco mais antes de darmos certeza sobre a novidade. É isso. E por falar em Aí Tem História, eu descobri uma página no Instagram que tem muita história. Gente, eu juro, eu perdi ali quase uma hora vendo as fotos de um perfil que é All History Pics, né? Mas vou mostrar algumas, olha isso. All History Pics, ALLHISTORYPICS. É maravilhoso, mas assim, é uma foto melhor que a outra. Vou mostrar algumas, né? A primeira, é uma das fotos mais assustadoras que eu já vi dos testes nucleares no atol de Bikini, né? Localizado no arquipélago das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, em 1946. Olha a explosão. E o atol de Bikini, né, que deu origem ao nome da peça, né? Bikini. Porque quando o estilista suíço Louis Réard lançou o maiô em 2 peças, ele falou, nossa, é uma invenção tão explosiva quanto os testes nucleares do atol de Bikini. Já contei essa história aqui também. Bom, e para celebrar os testes, vamos colocar a foto já. O almirante William Bland e sua mulher cortaram um bizarro bolo com aquela nuvem em forma de cogumelo. Gente, olha o bolo mais bizarro que alguém já viu, né, celebrando os testes nucleares. Bom, vamos continuar. Eu estou dizendo, é uma foto melhor que a outra. Eu separei só algumas, viu? Em 1951, vamos colocar lá, num concurso de pernas mais bonitas em Nova Jersey, Estados Unidos, as competidoras usavam capas de travesseiro na cabeça para que os jurados só pudessem ver suas pernas. Olha, parece um monte de fantasma, gente. É muito engraçado esse concurso. Mais uma. Quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, alguns postos de gasolina de Toronto, no Canadá, se recusaram a abastecer carros da marca Lada. Ó, só vai colocar gasolina no Lada depois que os soviéticos desistirem, né? Então, é uma foto espetacular, histórica. Mais uma. Um tanque de guerra italiano para um homem só. Só cabe um homem nesse tanque. É genial. E é tudo, gente, é tudo foto histórica, não é fake news, aquelas coisas que o Gilmar Lopes mostra aqui de vez em quando, não. É tudo foto histórica. Mais uma, essa agora vocês vão delirar.
Num voo da companhia aérea Lufthansa, nos anos 1960, o serviço de bordo servia chopp. Olha o barrilzinho no carrinho. Podia pedir um chopp, olha, e demais, não era cerveja, a latinha, não, era o barrilzinho com chopp. Bom, essas são 6 que eu separei, mas tem muita coisa legal nessa página. All History Pics, ALLHISTORYPICS, né? Pics de fotos, History, all History, todas fotos históricas, muito legal. Vou começar a fazer isso, de indicar páginas aqui legais do Instagram, né? Vamos seguir coisa boa, pelo menos, né? Coisa que nos ajude a pensar melhor, né? Tem gente que perde um tempo nas redes sociais que me dá dó. Eu vou fazer um registro aqui também de um presentão que eu ganhei, o Diário do Rei, do Severino Filho. Severino Filho é um grande jornalista esportivo, um grande pesquisador de futebol, sabe tudo do futebol piauiense, né? Ele é do Piauí. Então ele tem uma coleção, me parece, de 20 mil itens de camisa, ingresso, memorabilia de futebol. E ele escreveu esse livro, né? Porque chama Diário do Rei. Ele pega todas as datas do ano, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e mostra alguma coisa que aconteceu naquele dia com o Pelé. Então, todos os dias do ano tem alguma coisa. O Pelé fez alguma coisa naquele dia. Aí, obviamente, né, o que vocês acham que eu pesquisei primeiro? Vai, a data que eu pesquisei primeiro. E eu acho que todo mundo faria isso. Todo mundo que compra o livro faz o quê? Abre na data do seu aniversário, né? Eu abri, 31 de outubro. E o Pelé fez muita coisa no dia do meu aniversário. Ele fez coisa em 62, em 65, em 68, em 69, em 76, em 90, em 2000. Eu vou falar das mais recentes. Em 1976, 31 de outubro de 1976, estreia de Pelezinho, novo personagem de Maurício de Souza, com tirinha no jornal Folha de São Paulo. Durante as primeiras semanas, algumas edições publicaram apenas Pelé no título da tirinha. Menos de um ano depois, começa a circular a revista Pelezinho, 31 de outubro. 31 de outubro de 1990, Pelé. Em amistoso comemorativo pelos seus 50 anos, Pelé joga sua última partida no estádio San Siro, em Milão. Com a camisa 10 da seleção brasileira, ele atua por 42 minutos e é substituído pelo corintiano Neto. O Brasil, treinado por Paulo Roberto Falcão, perde para os amigos do Pelé por 2-1. Em 2000, eu só estou lendo 31 de outubro, tá, gente? Depois vocês podem comprar o livro e procurar na data do aniversário de vocês. 2000, Pelé, que nunca jogou no lendário estádio de Wembley, em Londres, participa de evento comemorativo e assinala, numa cobrança de pênalti, seu simbólico único gol no palco da final da Copa de 1966. O não menos lendário goleiro Gordon Banks, né, um dos maiores goleiros da história, sofreu o último gol no velho estádio, que seria demolido para a construção de um novo Wembley no local. Olha que legal! Isso, o Diário do Rei, do Severino Filho. Tem foto do Severino aqui, ó. Cara bacanérrimo. Mandou autografado o livro. Putz, que bacana. Livraço. Já vai para minha estante aqui de livros de futebol. E quem quiser o livro? Quem quiser o livro, né, pode pedir para o próprio Severino. Diário do Rei 10@gmail.com. Diário do Rei 10@gmail.com. É só escrever para o Severino, ele trata ali de fazer a venda, de calcular o frete, de mandar para você. Então, todo mundo que curte futebol vai adorar o Diário do Rei. Tem todas as datas mesmo, gente. É um negócio super completo, ilustrado. Tem fotos excelentes. Olha o Pelé tomando um cafezinho aqui. Conseguiu mostrar? Aqui, ó. Que legal. Quando ele estava fazendo novela. Ó, livraço, Diário do Rei. Muito obrigado, Severino Filho. Diário do Rei 10@gmail.com. E agora eu queria mostrar um outro vídeo. Eu sempre mostro aqui qual foi o vídeo que eu postei no TikTok e no Instagram que teve mais engajamento, que teve mais curtidas, que teve mais comentários. E é de uma receita antiga, hein? Caracu com ovo. Vamos ver?
e inventou essa história de bater a cerveja Caracu com um ovo. A cerveja preta Caracu foi lançada em 1899 pelo Major Carlos Pinho, na cidade de Rio Claro, São Paulo. A fábrica trocaria de mãos várias vezes. Em 1902, ela foi arrendada para o engenheiro alemão Júlio Stern, que a batizou de Cervejaria Rio Claro. Para escapar da falência, em 1930, a fábrica foi comprada pelo italiano Nicolau Scarpa Júnior e seus 2 filhos. Em 1992, depois de nova falência, a Cervejaria Rio Claro passou a ser controlada pela Ambev. Caracu é o nome de uma raça de touros forte, desenvolvida no período colonial brasileiro. Na década de 1950, trabalhadores braçais chegavam a substituir uma refeição por uma garrafa de caracu, mas a cerveja era batida com ovo inteiro cru. Essa receita se popularizou tanto que a própria Caracu criou em 1957 um comercial para ensinar os consumidores a fazer a mistura em casa. Então tá aí, quem quiser assistir a outros vídeos pode entrar tanto no Instagram quanto no TikTok do Guia dos Curiosos, hein? Esse é o caminho, Guia dos Curiosos. Reta final do programa, entrando na reta final do programa, hora de chamar o professor Dionísio da Silva, autor do espetacular livro De Onde Vêm as Palavras. Palavra nua e crua. O português tem dessas curiosidades, não é? A casa da sogra e a casa da mãe Joana designam lugares onde ninguém manda. Mas como? Se a sogra também é rainha, rainha do lar, e a mãe Joana era a rainha Joana de Nápoles, que fugiu para Avignon, na França, porque foi acusada de crimes que não cometera, naquela confusão toda, o rei francês Filipe IV o Belo fez uma coisa muito feia, que foi prender o Papa Bonifácio VIII, que, aliás, morreu na prisão, mas a casa da mãe Joana consolidou-se como um lugar de bagunça, em desordem, onde ninguém manda. E, nesse sentido, é sinônimo de casa da sogra. Todavia, sempre tem um porém, não é? A casa da mãe Joana tem um caso singular, porque a rainha Joana de Nápoles, que morreu assassinada a mando do irmão, a realeza era violenta, não é? Baixou uma ordem para que todas as casas que servissem de prostíbulos, para não haver confusão, tivessem uma porta por onde todos pudessem entrar. E era chamado então de Paço da Mãe Joana. Quando Dom Manuel, rei de Portugal, no século XVI, no preciso ano de 1517, autorizou uma casa da Mãe Joana no Algarve, ele deixa bem claro nesta ordem que as meninas que ali serviam serão chamadas de mancebas e viverão separadas das mulheres casadas, que são mulheres honradas. E quando essa expressão vem para o Brasil, paço, com C cedilha, sinônimo de palácio, não é uma expressão usual e fica substituída por casa. Então, casa da mãe Joana passa a designar o bordel e também um lugar de bagunça. Outros autores trataram disso, eu no De Onde Vêm as Palavras e na Vida Íntima das Frases, e meu querido amigo Reinaldo Pimenta, num livro a que ele deu o título exatamente de Casa da Mãe Joana, que tem uma reedição muito boa. Muito obrigado e até de repente. Bom, agora estamos terminando o programa mesmo. Eu cometi uma gafe na semana passada, dei os parabéns para a Beck, né, para a Rebeca, da banda Beck e os Tiozão, está fazendo aniversário, mas esqueci que o Rodrigo de Jorge, o pai da Beck, fez aniversário também na mesma semana. Olha só que feio! Rodrigo, me desculpa! Então, os parabéns essa semana para o Rodrigo de Jorge, o tio Rodrigo, né? Não, é tio Rodrigo? Tem tanto tio lá nos tiozão. Então, parabéns, Rodrigo, muitas felicidades, continue sempre aí fazendo esse som maravilhoso
e manda para a gente, que a gente adora publicar as novidades que vocês têm. Bom, nós vamos terminar o programa de hoje com Killing Me Softly With This Song, foi composta por Charles Fox e Norman Gimbel, inspirada num poema de Lori Lieberman. Essa música foi interpretada pela primeira vez em 1971. A própria Lori Lieberman interpretou a música. Mas ela ficaria conhecida mesmo com Roberta Fleck em 1973. A gravação de maior sucesso foi da banda de hip hop The Fugees, em 1975. Aí o nome era muito grande, né? Killing Me Softly With This Song, e aí o nome foi abreviado para Killing Me Softly. E nós vamos ouvir no final do programa a versão com a banda Beck e os Tiozão. Pedindo sempre, né, antes de ir embora, para você não esquecer de deixar um joinha aqui para a gente, né, um curtir, compartilhar, comentar nos comentários aqui, né? A gente precisa desse engajamento para a página crescer. Se você não estiver cadastrado ainda, por favor, se cadastre no nosso canal. Se você não ativou a sinetinha, é importante para você ser lembrado, né? Fala assim, poxa, eu perdi o programa, esqueci. Não, tá ali. E você que curte ali no Facebook também, né? Compartilhando, comentando, é muito importante para aumentar o engajamento, tá? E o pessoal também do podcast, continue com a gente aí, e também avise todo mundo. Então, vamos terminar o programa de hoje. Semana que vem já é abril, hein, gente? O tempo passa, hein? O tempo voa. Killing Me Softly com a banda Beck e os Tiozão. Tchau! Playback.